Bom, então vou falar para vocês sobre a BioBreyer. Não sei se todo mundo sabe, mas biofármacos é uma categoria de fármacos que são produzidos por um micro-organismo ou por parte de um micro-organismo. E todos os anos o Brasil tem um rombo muito grande nas contas por causa da compra desses biofármacos. Então, dados de 2016, 2 bilhões de reais. E a gente está extremamente atrasado na produção desses medicamentos, porque eles envolvem uma alta tecnologia e porque pouco se investiu nisso nas últimas décadas. Então, eu trouxe aqui um exemplo para tratamento de leucemia linfóide aguda. Se utiliza uma proteína que se chama asparaginase, e a forma, o medicamento Oncaspar, que contém essa asparaginase, ele custa R$6.000 uma dose. Então, para mostrar, esses biofármacos, eles consomem 51% da verba do Ministério da Saúde para medicamentos, e só que eles representam apenas 4% em quantidade. Ou seja, são moléculas com alto valor agregado que o Brasil produz muito pouco, então tem que importar muito desses medicamentos super caros. Então, a BioBreyer trabalha especificamente com a asparaginase, que é a proteína utilizada no tratamento da leucemia linfóide aguda, que é o câncer mais comum em crianças e adolescentes. Então, aqui, essa é a molécula da asparaginase nativa que existe no mercado. E acho que está mudando, só um minuto. Essa próxima molécula aqui é a molécula que a BioBreyer desenvolveu junto com a Universidade USP e com a Unesp. Então, a gente pode ver que ela tem uma capa que envolve essa molécula, e essa capa faz com que ela seja menos perceptível para o nosso sistema imunológico. Isso é importante porque essa proteína ela é de uma bactéria Escherichia coli. Então, no tratamento, essa proteína de bactéria ela é colocada dentro da nossa corrente sanguínea, e a gente, por ser uma proteína de bactéria, desenvolve uma série de respostas imunológicas que podem até causar a morte do paciente. Então, a gente desenvolveu essa capa que protege a proteína, e a gente conseguiu um método que ela ficou 50% mais ativa e 50% menos imunogênica. Então, esse projeto ele já vem de muito tempo. Desde 2013 começou a pesquisa básica dentro das universidades, USP e Unesp. A gente teve um PIP fase 1, que a gente já desenvolveu em 2017 para 2018. Participamos de diversos programas de aceleração, tudo para entender, porque como a gente era da academia, para entender como que funcionava mesmo chegar e falar assim, não, acho que essa molécula já está interessante para a gente tentar vender, ou tentar qual é o próximo passo que a gente tem que dar. Porque, para vocês terem uma ideia, até hoje ainda se desenvolve pesquisa básica utilizando essas enzimas dentro das universidades. Então, a gente decidiu, em um certo momento que a gente falou assim, não, essa molécula já parece muito interessante, partir para realmente entender como é que funcionaria os próximos passos para trazê-la no mercado e não ficar somente nas pesquisas dentro das universidades. Então, em 2018, a gente se estabeleceu como empresa, conseguiu diversas parcerias estratégicas, e a partir de 2019, a gente faz o escalonamento da produção dessa molécula. Então, a gente viu que essa molécula era muito boa, muito efetiva, estável, só que a gente precisa escalonar essa produção para a gente conseguir fazer os testes em animais maiores e para depois chegar em seres humanos. Então, o processo de escalonamento ele é um processo muito importante, e ele é muito delicado também, principalmente quando a gente fala num biofármaco. O nível de pureza, de diversos parâmetros, ele tem que ser extremamente... a gente tem que ser extremamente criterioso.
Já nesse ano, por causa da pandemia do Covid-19, a gente também se envolveu em alguns outros projetos em relação à pandemia. O primeiro deles, como a gente tem expertise de trabalhar com produção e purificação de proteínas e escalonamento de processos, e o Brasil, no momento, estava passando por uma necessidade muito grande de insumos, que a gente vê todo momento que falta tudo aqui, porque a gente importa tudo no momento que ninguém queria importar, porque estava todo mundo usando, a gente ficou sem, né? A gente resolveu fazer essas produções, escalonamentos das enzimas utilizadas no diagnóstico de Covid-19. Então, essa etapa, ela, como a Mona comentou, é um dos nossos projetos em parceria, também a Unesp mantém a parceria com a gente, e a Dimension Science, que é uma ONG que, não sei se vocês viram, mas ela estava selecionando projetos no Brasil para pagar uma bolsa para pesquisadores que estavam atuando com Covid, de alguma maneira relacionada à Covid, porém não tinham bolsa. Isso era um caso de um colaborador nosso que resolveu ajudar, e mesmo sem receber nada. Então, quando a gente viu essa oportunidade de bolsa, ele submeteu o projeto e conseguiu a bolsa aprovada, e a gente ficou muito contente. O outro projeto é o desenvolvimento de kit diagnóstico, utilizando as enzimas que a gente já desenvolveu, as etapas de produção, purificação e, em certo grau, o escalonamento do processo. Além disso, a BioBrayer, ela, principalmente, quando a gente percebeu que as paraginases que é o biofármaco para leucemia, era um produto extremamente valioso e interessante para a gente trabalhar, mas, porém, a gente precisaria de muitos anos para conseguir tirar ter um retorno financeiro, e por ser de alto risco, ele também poderia não acontecer. Então, a gente resolveu ver o que mais a gente poderia oferecer como empresa para as outras empresas. Então, a gente percebeu o valor dos nossos serviços, porque isso também é uma coisa que muitas vezes nós, cientistas, a gente não percebe o valor das coisas que a gente sabe fazer e pode oferecer para a indústria, que tem, sim, gente interessada. Então, por exemplo, controle de qualidade de enzimas industriais, validação de desenvolvimento e métodos de análise enzimáticas, processo de purificação de biomoléculas, e em escala industrial também, porque como a gente está adquirindo muito conhecimento nesse escalonamento de processo, isso é uma coisa que muitas empresas precisam. E nanotecnologia também, entre outras coisas, nanotecnologia, porque principalmente por causa daquela capa que a gente colocou na molécula, que a gente teve que aprender bastante de nanotecnologia. A nossa equipe, somos 4 pesquisadores, né? Eu, a Renata aqui, na primeira foto, o Carlos, que também é cofundador da BioBrayer, a Vanessa, ela está fazendo mestrado, trabalhando com o escalonamento do processo, e o Leonardo Schultz, que foi quem eu comentei, que ganhou a bolsa da Dimension Science para trabalhar nas enzimas para o diagnóstico de Covid. A gente conta com consultores científicos, que são da USP e da Unesp, da onde surgiu toda a pesquisa, e a pesquisa ainda continua. E só fazer um parênteses aqui, da importância da universidade pública para ciência e tecnologia brasileira, porque a gente viu aqui todas as startups de base tecnológica, elas partiram da universidade pública. Então, só para salientar, todo mundo aqui deve saber, mas só para deixar claro.